Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Confesso que hoje é diferente. Meu pastor no primeiro banco, mas Deus sabe todas as coisas. Queridos, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós cantamos aqui nessa noite que eu sou tua casa, tua morada, sou o teu lar, mude as coisas de lugar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus veio para mudar as coisas de lugar na nossa vida nessa noite. Não vamos sair da mesma forma que entramos, pode ter certeza disso. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 35. Aleluia, glória a Deus. O título é O Cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calassem, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que o trouxessem. E chegando ele perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar? Particularmente, eu gosto muito dessa palavra, dessa passagem, dessa cura desse cego. E os irmãos vão entender mais pra frente por que eu gosto muito dessa cura. A Bíblia fala sobre o cego de Jericó. Jericó era a cidade a qual o cego estava, ou as proximidades a qual o cego estava. Eles se assentavam ali na porta da cidade, onde existia onde era a sede de uma grande administração da cidade, um palácio, vamos colocar assim, um lugar onde era muito frequentado pelas pessoas que tinham bastante dinheiro. Ali, próximo onde eles estavam, era a administração da cidade, era o lugar onde existia bastante dinheiro. Então, os cegos se posicionavam ali a fim de obterem esmolas, a fim de terem um ganho, porque eles não tinham como trabalhar. Eles eram mendigos, abaixo da linha da pobreza da sociedade. E o que restava para eles era isso. Era todos os dias uma rotina de se levantar e pedir esmolas. A Bíblia não fala qual era a idade deste cego. Se ele já era idoso, se ele era de meia idade, Mas acreditamos que jovem ele não era. Devia estar lá na casa dos 40, dos 50, dos 60. Mas aquele homem tinha uma rotina. Todo dia se levantar, se colocar à porta da cidade de Jericó e esperar que alguém lhe desse uma esmola. Mas a vida daquele homem estava prestes a mudar em um dia que ele se levantou. A vida daquele homem estava prestes a mudar. Só que não dependia só de Jesus passar por Jericó. Dependia das atitudes, de algumas atitudes daquele homem. E nessa noite, nessa tarde, eu consegui listar 4 atitudes que mudaram a vida do cego de Jericó. A Bíblia não fala de muitas curas de cego, mas ela conta de 2 principais. Um deles é o cego de Jericó. O outro, que é mais conhecido, é aquele que Jesus fez um lodo, passou no olho dele
e pediu para que ele fosse se lavar no tanque. Depois pediu para não contar para ninguém, mas já era, ele saiu espalhando. Porque quando você é curado por Jesus, quando Jesus passa pela tua vida, ou quando Jesus entra na tua vida, não há como você guardar segredo disso. Esse cego se levanta numa manhã. A Bíblia não relata também que horas foi que ele foi curado, mas ele levantou no dia. E a vida dele está prestes a mudar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite carregando uma cegueira espiritual por muito tempo. Carregando um problema que você quer resolver por muito tempo. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus não está passando aqui, Ele está aqui nessa noite. Jesus não está passando aqui nessa noite, essa não é uma noite comum. Ele está aqui nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome dEle. A primeira lição, o cego está à beira do caminho. E de repente ele começa a ouvir barulhos. A multidão que seguia Jesus não era uma multidão de pouca gente, de 3, 4 pessoas. Era uma multidão muito, muito, muito grande. Porque todos queriam estar com Jesus. Todos queriam estar e seguir Jesus. Alguns por curiosidade, para saber se ele realmente era o Messias. Alguns porque não tinham realmente nada a fazer e seguiam a multidão. Mas alguns porque precisavam de cura. Alguns porque precisavam ser curados. Alguns porque precisavam de um milagre. E ele começa a ouvir o barulho dos ruídos. E de repente, ele catuca um outro do lado e diz assim: o que está acontecendo aí? Que barulho é esse? E alguém lhe diz: quem está vindo? Jesus, o Messias. Aquele que dizem que cura. Olha, estão falando aí que ele tem feito muitos milagres. Estão falando aí que ele tem feito muitas coisas. E de repente, Bartimeu se enche o seu peito e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que na mesma proporção que Bartimeu começou a gritar, eis que a multidão também gritava: cale a boca, ele não vai te ouvir, você vai incomodar o mestre, cale a boca. Foi falado aqui pelo pastor Leonardo sobre as palavras que não têm poder, mas ela só tem se você aceitar, certo? E Bartimeu calou a boca e parou de gritar. Foi isso? Não. Gritou cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está aí a primeira lição que a gente vai aprender com o cego hoje. A lição da esperança. Sabe, queridos, você precisa ainda ter um fio de esperança no teu coração para ouvir que Jesus vai passar. E você, ao invés de ficar prostrado, se levantar e encher o teu peito de alegria e começar a gritar, e encher o teu peito de força e começar a gritar. Quantos na nossa geração têm perdido a esperança e o ânimo? Quantos na nossa geração de hoje não tem mais esperança de ser curado ou de ter uma bênção? Sabe, quando o inimigo consegue roubar o teu ânimo, ele consegue roubar a tua vida. Já viu como é uma pessoa desanimada? Não tem uma palavra que você fale para aquela pessoa que a faça parar de reclamar. Não tem uma palavra que você fale para aquela pessoa que faça ver o copo meio cheio. O copo está sempre meio vazio. Alguma coisa está sempre ruim. Uma pessoa desanimada, seja por qualquer motivo que seja, é uma pessoa que morre. E morre literalmente. Quantas pessoas têm morrido de depressão e angústias e dores porque não conseguem mais ter esperança no seu coração? Nada mais lhe traz entusiasmo.
nada mais faz o seu coração bater mais forte. Nada mais faz a pessoa se animar e querer acordar de manhã e querer viver. Aquele homem era cego. E há quanto tempo só Deus é que sabe. Mas ele não havia perdido a sua esperança. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer um dia. Ele talvez não soubesse o dia. Talvez ele não soubesse a hora. Mas ele sabia que Deus não ia deixar ele morrer nessa situação. Quantas pessoas estão esperando uma bênção de Deus, mas nem estão esperando mais? Quantas pessoas vêm para a casa de Deus, mas quando chega o momento da oração, dos pedidos de oração, não colocam o seu pedido diante de Deus? Quantas pessoas se acostumaram a entrar e sair na casa de Deus ou na presença de Deus, mas não colocam de fato aquilo que estão machucando o teu coração? Sabe por que nós não fazemos isso muitas vezes? Porque às vezes a gente se esquece que nós estamos diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Às vezes nós esquecemos. Às vezes nós vamos para a casa de Deus e nós esquecemos diante de quem que nós estamos, diante de qual presença nós estamos. Quem sabe você não precisa pedir a Deus esperança hoje. Senhor, eu preciso de esperança. Eu preciso voltar a esperar novamente. A segunda lição que nós aprendemos com Bartimeu é a perseverança. Ao invés de sentar, se lamuriar e colocar a culpa em Deus por ser cego, ou ao invés de chegar e falar assim: quem é esse que está passando aí? Jesus? Quero saber dele não. Se Deus fosse real mesmo, eu não estaria cego. A Bíblia não diz que ele era de nascença. Especula-se que ele ficou cego depois, por causa da família dele, por causa do pai que era um soldado, um grande do exército, e eles, por vingança a esse pai, furaram os olhos de Bartimeu. A Bíblia não diz, não está comprovado isso. Mas seja por qualquer que tenha sido o motivo, foi algo que aconteceu com Bartimeu. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus, culpando Deus pelas suas tragédias? Se Deus fosse Deus mesmo, eu não teria passado por isso. Se Deus fosse bom mesmo, como Ele diz que é, como a palavra dele diz que é, eu não teria passado por isso. Se Deus fosse bom mesmo, o meu ente querido não teria morrido. Bartimeu entendeu que Jesus era a solução. Ele não estava procurando o culpado. Ele queria era ser curado. Ei, querido, pare de achar culpado. Não estou dizendo que isso acontece aqui, não, tá, irmãos? Estou generalizando, estou colocando isso da raça humana. Quantas pessoas, quando nós fazíamos trabalho na rua, de levar quentinha e nós sentávamos para conversar com aquelas pessoas, quantas pessoas com o coração ferido e magoado com Deus? Se Deus fosse Deus mesmo, meu marido não teria ido embora. Minha esposa não teria me abandonado com as crianças. Eu quero te dizer uma coisa. O pecado entrou no mundo através de Adão e com ele as suas mazelas, com ele os seus problemas. Deus não pode ficar nos cercando e nos impedindo que alguma coisa ruim aconteça conosco. Mas Ele pode nos ajudar a passar pelas coisas. Deus não vai ficar o tempo todo nos cercando e nos impedindo de tropeçar. Até porque é dessa maneira que Deus molda o nosso caráter. É desta maneira que Deus nos forja. É não impedindo que a gente tropece. Mas Ele está conosco, Ele promete estar conosco até a consumação dos séculos. Entenda uma coisa, Deus não é o problema. Culpar Deus, sim.
Mas Deus quer nessa noite que você deixe que Ele entre e ajude a resolver o problema. Ao invés de sentar e se lamuriar e falar, olha, acabou para mim, Jesus vai passar, deixa Jesus passar, Ele nem vai olhar para mim, olha quanta gente, eu estou escutando barulho. Ele continuou a gritar, perseverou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me ouvir. Jesus, filho de Davi, eu quero ser curado. Jesus, filho de Davi, eu quero ser restaurado. Jesus, filho de Davi, eu não saio daqui sem a minha vitória. Sabe, queridos, muitas vezes, nas nossas situações cotidianas, na nossa situação da nossa vida, Deus vai deixando que a gente passe pelas situações para ver até onde vai a nossa fé. Muitas vezes Deus vai deixando para ver até onde vai a nossa perseverança. Até onde vai o nosso ânimo na presença dEle. Até onde você aguenta. Porque quando vier uma luta maior, você já aguentou a primeira. Já passou por ela. Diz a Bíblia que Davi lutava tantas batalhas, que chegou um tempo que estava lutando com o pé nas costas. De tantas lutas que já havia passado. De repente, ele continua gritando. De repente, ele continua gritando. 2 lições já aprendemos com o cego nessa noite. A esperança. Não deixe a esperança morrer no teu coração. Não importa quanto tempo você está esperando por uma bênção, por uma vitória. Não importa quanto tempo você está esperando por algo de Deus e quanto tempo Deus te prometeu alguma coisa. Não deixa a esperança morrer no teu coração. Não deixa. Batalha. Luta. Sabe, nós lutamos todo dia contra uma multidão dentro de nós. Você sabia disso? A pior multidão é aquela que existe dentro de nós. Às vezes nós queremos buscar a face de Deus. Às vezes nós queremos ser constantes na presença de Deus. Mas existe uma multidão. A procrastinação. A inconstância. A preguiça. Às vezes eu até quero a minha vitória. Às vezes eu até quero aquilo. Mas eu não tenho compromisso com Deus. De estar todo dia ali, buscando a face dEle. Mas eu não consigo, todos os dias, estar na presença dEle. Às vezes eu até quero a minha vitória, mas eu não consigo abrir mão de qualquer coisa para dar um tempo a Deus, para ofertar um tempo a Deus, para estar com Deus em uma hora marcada, onde eu posso conversar com Ele, onde eu posso falar com Ele, onde eu posso dizer para Ele onde mora a minha dor. A pior multidão que existe hoje na nossa geração é a multidão que está dentro de nós. Às vezes eu até quero estar na presença de Deus, mas eu não acredito que Deus pode fazer. A incredulidade. Às vezes eu até quero estar na presença de Deus e sei que Deus pode fazer alguma coisa, mas eu não me acho merecedora. Ah, não. Para mim, não. Ah, não. Deus é tão grande, tem tantos filhos, por que Ele iria olhar para mim? Ei, querido, você quer obter uma bênção de Deus? Aprenda a vencer a multidão dos seus próprios pensamentos. Aprenda a vencer a multidão que fala na sua mente todos os dias que você não é capaz. Aprenda a vencer as multidões dos seus próprios pensamentos. Não, eu vou buscar a Deus. Ah, eu vou buscar só hoje. Não, eu vou buscar hoje.
E amanhã Deus vai me ajudar e eu vou buscar mais um pouco. Amanhã eu vou me levantar e vou buscar mais um pouco. Quando você vê, você está num relacionamento tão bom com Deus, que é tudo que você quer. Quantas pessoas não conseguem buscar a Deus porque não conseguem imaginar daquilo que Deus é capaz? Mas eu quero te ensinar um segredo nessa noite. Busque um pouquinho a cada dia. Comece pouquinho. Marque um horário com Ele, marque um tempo com Ele. Diga, Senhor, esse tempo é do Senhor. Busque um pouquinho a cada dia. Hoje você busca 10 minutos. Amanhã, de 10 minutos, você busca 20. Daqui a pouco você está buscando 30. Daqui a pouco você está buscando 1 hora. Daqui a pouco você está na rua, mas você está doida para chegar em casa, para entrar na presença dEle, para dizer para Ele o quanto você o ama, para dizer para Ele o quanto você o adora. Aleluia. Persevere contra os seus próprios pensamentos. Contra a multidão dos seus próprios pensamentos. Contra a procrastinação. Tenha um compromisso com Deus. Tenha uma disciplina com Deus. Adorar a Deus, querido, não é vontade. Eu não adoro quando eu estou com vontade. Eu adoro quando firmo um compromisso com Ele. A adoração surge daí. Eu adoro quando eu estou triste. Eu adoro quando eu estou feliz. Eu adoro quando eu estou alegre. Eu adoro em qualquer situação, em qualquer momento. Buscar a presença de Deus não é só quando eu estou sentindo vontade, porque se eu esperar a minha carne ter vontade, ela não vai ter nunca. Mas quando eu tenho disciplina, a minha vontade se dobra a ela. A terceira lição que nós vamos aprender nessa noite com o cego Bartimeu, é saber quem Jesus era. Eles esperavam pelo Messias. Eles esperavam pelo Messias e sabiam que ele vinha da linhagem de Davi, da raiz de Davi. Então, Jesus não era um desconhecido para Bartimeu. Bartimeu sabia quem Jesus era. Por isso ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pergunta que não quer calar nessa noite. Você conhece o Deus que você serve? Quantos de nós estamos passando pela vida? Quando eu falo você, irmãos, eu não estou aqui isentando de nada, não. Estou falando para mim também. Mas quantos de nós estamos passando pela vida e não conhecemos o poder de Deus? A Bíblia diz reis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas como eu conheço Deus? Através da intimidade na oração. Através da palavra e do jejum. Oração, palavra, jejum. Tem pessoas que estão dentro de quem Deus é. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não têm intimidade com Deus. Não tem um tempo para com Deus. E acabam se alimentando daquilo tudo que ouve. Um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho de cá. Só que eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia, ela é acessível para todos nós. Sabe para quê? Para que eu e você possamos buscar da sua palavra. Nós precisamos buscar. Nós nos alimentamos daquilo que o pastor Leonardo vem falar conosco. Na quarta, no domingo. No domingo de manhã. Mas é necessário que a igreja busque também a presença de Deus. Porque a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra transforma. Quantas vezes estamos dentro do nosso quarto, quantas vezes estamos lendo e Deus fala conosco, que faz os nossos olhos saltar sobre um versículo que a gente ainda não tinha lido.
A palavra não nos deixa enganado. A palavra faz com que você não caia em certos erros, em certos enganos. Mas quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e não sabem quem é Deus? Não sabem do que Deus é capaz. Não conseguiu tomar posse de nenhuma promessa porque não lê, não estuda. Bartimeu sabia quem Jesus era e sabia o que ele podia fazer. E isso foi muito importante. Porque ele não gritou, ei, eu estou aqui. Ei, você que está passando. Ei, você que eu não sei quem é. Ei, você que eu ouvi dizer. Não. Com propriedade gritou, Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? Eu sei quem você é. Eu estava esperando por você. E eu estou aqui para ser curado por você. Quando você busca Deus, você está dizendo para Deus que você quer conhecê-lo mais. Que você quer mais intimidade. Que você ama quem Ele é. Quando você busca Deus, você está dizendo para Deus que você está interessado em quem Ele é, em saber quem Ele é. Mas o contrário também. Quando você não o busca, você está dizendo para Deus que você não liga para saber quem Ele é. Isso é forte, irmãos. Quando você dá prioridade a qualquer outra coisa menos a Deus, você está dizendo para Deus, olha, eu não me importo com quem você é. Como eu vou morar num reino a qual eu não tenho intimidade com o dono da casa? Como eu vou morar na casa de Deus se eu nem sei quem é Deus? Como eu vou morar num reino que eu não quero saber quem é o dono da casa? Eu não me importo com o que ele diz. Eu não me importo com o que ele está falando para eu fazer. Eu não me importo com o que ele está mandando que eu faça. Como é que eu vou morar nesse reino? Quando você não busca Deus, você está dizendo para Deus que você não precisa de Deus. É essa a mensagem que você está passando para ele. Bartimeu sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o Messias, o escolhido. E mesmo que os fariseus e os escribas e a alta sociedade não quisessem aceitar, Jesus era o Filho de Deus. E Bartimeu sabia bem disso. A quarta e última lição que nós vamos aprender com Bartimeu nessa noite é que todo o seu esforço, o ânimo que ele manteve, a perseverança em gritar, em clamar, e o cuidado que ele teve em chamar Jesus, lhe renderam resultados. Eis que Jesus para e manda chamar o cego. Jesus diz, tragam. E Jesus pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Essa é a melhor parte. Eu confesso para vocês, é a que eu amo. Porque parecia óbvio, né? Ele era cego. Então, logo, ele queria ver, certo? Errado. Por que errado? Porque existem pessoas na presença de Deus que são cegas. Mas quando elas chegam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, elas não sabem o que elas querem. Tem pessoas que se Jesus perguntar o que queres que eu te faça, a pessoa não sabe. Oi? Como assim, Jesus, o que queres que eu te faça? Aí Jesus fala, não, beleza, qual é o teu problema? Por que você está se lamentando? O que exatamente você quer de mim? E a pessoa não sabe. Ou então tem pessoas na presença de Deus que tem uma dor, que tem uma alma dilacerada, que tem uma dor que ela não consegue suportar.
mas ela não abriu os olhos ainda. E ela pede um monte de coisas, mas não consegue pedir exatamente aquilo que ela precisa. E eu pergunto para você nessa noite, se Jesus perguntasse para você nessa noite, o que queres que eu te faça? Será que você teria resposta para isso? Se Jesus perguntasse nessa noite, o que é que está te faltando? Qual é o teu problema? Será que você saberia responder isso para Jesus? Será que eu e você saberíamos dizer exatamente aonde está a nossa dor nesta noite? O que queremos que Jesus faça por nós nessa noite? Essa não era a palavra que eu ia ministrar nessa noite. Quando o pastor falou comigo, eu me animei e ia ministrar sobre uma outra palavra. Mas nesta manhã, quando eu estava fazendo um café, e eu falei, Senhor, é sobre isso mesmo que o Senhor quer falar? A outra palavra. Se não for, o Senhor coloque a palavra no meu coração. E quando eu estava estudando na parte da tarde, sobre essa palavra de Bartimeu, o Espírito Santo me deu uma outra definição, pela qual Jesus perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? E o que o Espírito Santo colocou no meu coração foi que Jesus, naquele momento que ele perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ele parou para dar atenção a Bartimeu. Jesus poderia ter falado assim, traz o cego aí, vamos curar logo a vista dele, ele é cego mesmo, deve ser isso que ele quer. Não. Jesus, com sensibilidade, perguntou a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Você sabe o que Jesus disse para Bartimeu com esse gesto? Olha, Bartimeu, o teu clamor me parou. O teu clamor chegou até os meus ouvidos e eu estou aqui por você. Eu estou aqui por você. O que você quer, Bartimeu? O que você quer? E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O teu clamor chegou até o coração de Deus. A tua oração chegou até o coração de Deus. E eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Entenda uma coisa nessa noite, Jesus está aqui neste lugar. E Ele está te perguntando nessa noite, o que queres que eu te faça? Do que você precisa que Deus faça na tua vida nessa noite? Existe uma multidão de pensamentos, existe uma coisa que às vezes a gente guarda no coração. A gente gostaria muito que Deus fizesse, mas a gente acha que é muito grande, que Deus não pode fazer. Ou a gente acha que não é merecedor, ou a gente acha qualquer coisa. Mas nesta noite o Senhor te pergunta, o que queres que eu te faça? E eu gostaria que você levasse isso com seriedade nessa noite. Eu gostaria que você tomasse posse disso nessa noite. Nós vamos estar orando. E você terá uma oportunidade nesta oração de dizer, Jesus, eu estou aqui nessa noite, vencendo a multidão dos meus pensamentos. Vencendo, quem sabe, a minha incredulidade. Senhor, eu estou aqui nessa noite perseverando. Tem tanto tempo que eu te peço algo. Mas como o cego de Jericó, hoje pode ser a noite que o Senhor irá mudar a minha vida. Hoje pode ser a noite que eu não vou voltar para casa do mesmo jeito. Senhor, hoje pode ser a noite que o Senhor vai mudar a minha história. Tem tanto tempo que eu estou à beira do caminho. Tem tanto tempo, Senhor, que eu estou à beira do caminho. Tem tanto tempo que eu estou esperando, Senhor. Enquanto nós vamos orar, você fecha os teus olhos. É só você e Deus. Fala com Ele, abre o teu coração para Ele. Diz para Ele que você o ama.
Diz para Ele que você o adora. Diz para Ele que Ele é tudo na sua vida. Diz para Ele que sem a presença dEle você não vive. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Como cego nessa noite, nós nos colocamos em Tua presença. Primeiramente para dizer, Senhor, que nós sabemos quem Tu és. Tu és o Senhor Todo-Poderoso, o dono dos céus e da terra. Tu és o Senhor que com uma só palavra muda a vida, Senhor, muda histórias. Com uma só palavra, basta uma palavra Tua, Senhor, para que vidas mudem nessa noite, Jesus. Basta uma palavra Tua, Senhor. Basta uma palavra Tua, Jesus, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja, Senhor, transformação. Eis aí o Teu povo nessa noite. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor virou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? E o Senhor colocou isso no meu coração nessa noite. Eis aí o Teu povo. E o Senhor está nos perguntando: o que queres que eu te faça? Porque o Senhor parou nessa noite, Jesus. Assim como o Senhor parou para aquele cego, para dar atenção a Ele, para ouvi-lo, para dizer: eu parei por Ti. O Senhor parou nessa noite, por causa de cada um que está aqui neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a vencer a incredulidade dos nossos pensamentos. Ajude-nos, Senhor, a vencer a voz do inimigo, a vencer a voz da dúvida. Ajude-nos, Senhor, a vencer qualquer voz que venha, Senhor, nos fazer desistir. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos. Oh, aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos. Nós Te glorificamos. Tu és o nosso bem maior, Senhor. Tu és o nosso bem maior, Jesus. Aleluias. Aleluias. Eis aí, Senhor, o pedido do Teu povo. Contempla cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Contempla cada um nesta noite, Senhor. Contempla, Senhor, se há cura, libertação, restauração. Oh, Jesus, se há cura, Senhor. Quem sabe, Senhor, de um parente, de um familiar, de um filho, de uma filha, de uma esposa, contempla nessa noite, em nome de Jesus. Se há portas abertas, seja qual for o pedido do Teu povo, contempla nessa noite. E nós Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.